Olá pessoal, eu sou a Diana Lucena, escrevente técnico judiciário. Vou continuar falando das provas aí do capítulo 12, da seção 7 da prova documental do CPC, do Código de Processo Civil, para você que vai fazer o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhada, eu já falei várias coisas do CPC, nós estamos aí quase acabando, né? E tem muita coisa legal, não só do CPC, mas também do Código de Processo Penal, do Código Penal e também raciocínio lógico, português, matemática, como estudar aí para esse concurso. Então vamos que vamos aí para a lei seca. Para quem já está acostumado com os meus vídeos, eu falo da lei seca e depois eu faço algumas questões aqui nos vídeos, tá? Então vamos. Falando aí da seção 7, né, da prova documental, da subseção 1, da força probante dos documentos. Artigo 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença. Artigo 406. Quando a lei exigir instrumento público como da substância do ato, nenhuma outra prova, por mais especial que seja, pode suprir-lhe a falta. Então, muita atenção aí ao instrumento público. Artigo 407. O documento feito por oficial público incompetente ou sem observância das formalidades legais, sendo subscrito pelas partes, tem a mesma eficácia probatória do documento particular, tá? Então, quando foi feito por oficial incompetente ou sem as observâncias das formalidades legais, não vai ser mais um documento público, e sim um documento particular, e vai seguir o regramento de documento particular. Artigo 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Então, não é em relação ao destinatário, é em relação ao signatário, tá? Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. Então, tiver aí declaração de ciência de determinado fato, o documento ele só prova a ciência e não o fato, tá? Cuidado com isso. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Em relação a terceiros, considerar-se-á datado o documento particular no dia em que foi registrado, desde a morte de alguns dos signatários, a partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários, da sua apresentação em repartição pública ou em juízo, ou do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Então, aí é em relação a terceiros, tá? Artigo 410. Considera-se autor do documento particular aquele que o fez e o assinou, ou aquele por conta de quem ele foi feito, estando assinado, ou aquele que, mandando compô-lo, não o firmou porque, conforme a experiência comum, não se costumava assinar, como livros empresariais e assentos domésticos. Artigo 411. Considera-se autêntico o documento quando o tabelião reconhecer a firma do signatário, ou a autoria estiver identificada por qualquer outro meio legal de certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei. Hoje já tem aqueles certificados eletrônicos, né? Não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento. E aí o artigo 412 fala: o documento particular de cuja autenticidade não se duvida, prova que o seu autor fez a declaração que lhe é atribuída.
O documento particular admitido expressa e tacitamente é indivisível, sendo vedado à parte que pretende utilizar-se dele, aceitar os fatos que lhe são favoráveis e recusar os que são contrários ao seu interesse, salvo se provar que estes não ocorreram, tá? Então, muito cuidado com isso. Artigo 413. O telegrama, o radiograma ou qualquer outro meio de transmissão tem a mesma força probatória do documento particular, se o original constante da estação expedidora tiver sido assinado pelo remetente. A firma do remetente poderá ser reconhecida pelo tabelião, declarando-se esta circunstância no original depositado na estação expedidora. Artigo 414. O telegrama ou radiograma presume-se conforme com o original, provando as datas de sua expedição e de seu recebimento pelo destinatário. Artigo 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu quando 1. Enunciam o recebimento de um crédito. 2. Contém a anotação que visa a suprir a falta de título em favor de quem é apontado como credor. 3. Expressam conhecimento de fatos para os quais não se exija determinada prova. Artigo 416. A nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Então, se escreveu alguma coisa no documento, faz prova sim, mesmo que não esteja assinado. Vamos lá. Parágrafo único. Aplica-se esta regra tanto para o documento que o credor conservar em seu poder, quanto para aquele que se achar em poder do devedor ou de terceiro, que é a nota escrita independente de assinatura. Artigo 417. Os livros empresariais provam contra seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar por todos os meios permitidos em direitos que os lançamentos não correspondem à verdade dos fatos. Os livros empresariais que preencham os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresários. Artigo 419. A escrituração contábil é indivisível e se dos fatos que resultam dos lançamentos, uns são favoráveis ao interesse de seu autor e outros lhe são contrários, ambos serão considerados em conjunto como unidade. Artigo 420. O juiz pode ordenar, a requerimento da parte, a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos do arquivo, na liquidação, nos processos aí de liquidação de sociedade, na sucessão por morte de sócio ou quando e como determinar a lei. Artigo 421. O juiz pode, de ofício, ordenar à parte a exibição parcial dos livros e dos documentos, extraindo-se dele a suma que interessar ao litígio, bem como reproduções autenticadas. Artigo 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos e das coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi produzida. As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores, ou seja, dos sites, fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível, realizar perícia. Se se tratar de fotografia publicada em jornal ou revista, será exigido um exemplar original do periódico, caso impugnada a veracidade pela outra parte.
Aplica-se o disposto neste artigo à forma impressa de mensagem eletrônica. Artigo 423. As reproduções dos documentos particulares, fotográficos ou obtidos por outros processos de repetição valem como certidões, sempre que o escrivão ou chefe de secretaria certificar sua conformidade com o original. A cópia de documento particular tem o mesmo valor probante que o original, cabendo ao escrivão, intimadas as partes, proceder à conferência e certificar a conformidade entre a cópia e o original. Artigo 425. Fazem a mesma prova que os originais, 1. As certidões textuais de qualquer peça dos autos, do protocolo das audiências ou de outro livro a cargo do escrivão ou do chefe de secretaria, se extraídos por ele ou sob sua vigilância e por ele subscritas. 2. Os translados e as certidões extraídas por oficial público de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. 3. As reproduções dos documentos públicos, desde que autenticadas por oficial público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. 4. As cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnado a autenticidade. 5. Os extratos digitais de bancos e de bancos de dados públicos e privados, desde que atestado pelo seu emitente, sob as penas da lei, que as informações confere com o que consta na origem. 6. As reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos de justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. Então, quando as partes elas trazem para a gente colocar algum documento no processo, o que a gente faz? A gente digitaliza, coloca no processo e assina, né? Então, são esses casos aqui. Parágrafo 1º. Os originais dos documentos digitalizados mencionados, que a gente acabou de mencionar, deverão ser preservados pelo seu detentor até o final do prazo para propositura de ação rescisória. E tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria. Artigo 427. Cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarado judicialmente a falsidade. Parágrafo único. A falsidade consiste em 1. Formar documento não verdadeiro. 2. Alterar documento verdadeiro. Então, vai cessar a fé e declarar a falsidade do documento aí, que for falso, né? Que formar documento não verdadeiro ou que alterar documento verdadeiro. Artigo 428. Cessa a fé do documento particular quando for impugnado sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade. Então, aqui a gente tem uma divisão, vou ler depois o 2, mas aqui, primeiro ele fala, cessa a fé do documento público ou particular, sendo-lhe declarado judicialmente a falsidade, mas tem uma divisão aí, né? A falsidade consiste em formar documento não verdadeiro ou alterar documento verdadeiro. E aqui a gente fala de cessa a fé só do documento particular, quando foi impugnado sua autenticidade enquanto não se comprovar sua veracidade. Então,
a parte autora, por exemplo, apresentou um documento e a parte ré impugnou. Ou seja, ele não concordou com aquele documento, né? Não concordou com a autenticidade desse documento. Então, enquanto não for comprovado que o documento é verdadeiro, vai cessar a fé desse documento, vai ser considerado aí, não pode ser considerado como verdadeiro, né? 2. Assinado em branco for impugnado seu conteúdo por preenchimento abusivo, ou seja, a parte até assinou, a assinatura é dele, mas ele assinou em branco e aí foi lá e colocaram outro conteúdo, né? E então por preenchimento abusivo, então nesse caso aí cessa a fé do documento. Dar-se-á abuso quando aquele que recebeu o documento assinado com texto não escrito no todo ou em parte formá-lo ou completá-lo por si ou por meio de outrem, violando o pacto feito com o signatário. Então isso aí é abuso. Por isso que muitas vezes tem que colocar aí risco, né, na parte que está em branco, para que não seja preenchida aí de forma incorreta. Artigo 429. Incube o ônus da prova quando se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, a parte que arguir essa falsidade, né? Muita atenção, porque isso aqui você pode confundir com lá no começo, que as provas a gente falou que é o autor quando o direito é de fato que ele quer provar, né? Ou do réu quando ter lá extinção, modificação, mas aqui é o ônus da prova do documento que é falsificado, então não mistura isso daí. Quando é um documento falso, se tratar de falsidade de documento, a parte que arguir essa falsidade, ela tem o ônus de provar que o documento é falso. E 2, se tratar de impugnação de autenticidade, a parte que produziu o documento. Então, quando o documento não é autêntico, quando está dizendo que não tem autenticidade do documento, a parte que produziu o documento tem que provar que não é autêntico. Mas quando se tratar de falsidade, aí é a parte que arguiu a falsidade. Então não confundir a falsidade com a autenticidade, tá? É diferente o ônus da prova. Eu vou falar também, eu sei que esse vídeo vai ficar extenso, mas tem que falar de outras coisas aí. Subseção 2 da arguição de falsidade. A falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias contados a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Então, juntou documentos aos autos, a parte contrária, que não juntou, né, vai ser intimada para olhar esse documento. E em 15 dias é o prazo máximo para ele erguer essa falsidade, para ele dizer que o documento é falso ou não, entendeu? No caso, se é falso, né? Parágrafo único. Uma vez erguida, a falsidade será resolvida como questão incidental, salvo se a parte requerer que o juiz decida como questão principal. Já vi esse parágrafo único em questão, se não me engano nós já fizemos essa questão em vídeo anterior, mas é isso, falsidade é feita como questão incidental, é aberto o incidente, o processo de incidente, para ver essa falsidade. Mas, porém, se a parte requerer que o juiz decida como questão principal, aí vai ser nos autos principais. Artigo 431. A parte arguirá a falsidade expondo os motivos em que funda a sua pretensão e os meios com que provará o alegado, porque lembra, o ônus da prova é para a parte que arguiu a falsidade, então ele tem que expor aí os motivos porque é falso e os meios que ele provará o alegado, provará que o documento é falso. Depois de ouvida a outra parte no prazo de 15 dias, será realizado o exame pericial. Não se procederá ao exame pericial se a parte que produziu o documento concordar em retirá-lo. E a declaração sobre a falsidade do documento, quando suscitada como questão principal, constará
da parte dispositiva da sentença e sobre ela incidirá também a autoridade da coisa julgada. E a gente vai falar aqui também da produção de prova documental. Eu sei que esse vídeo vai ficar extenso, dá uma respirada aí, se precisar, pausa o vídeo para você entender tudo, tá bom? Artigo 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-los nos termos do caput, na petição inicial ou na contestação, mas a sua exposição será realizada em audiência. Então, a parte trouxe aí na sua petição inicial, no caso do autor, ou na contestação, no caso do réu, algum documento que é cinematográfico ou fonográfico. Vai trazer, sim, esses documentos na petição inicial ou na contestação, mas também vai ser exposto, esse documento vai ser exibido aí na audiência, na audiência de instrução e julgamento. Então, muito cuidado que isso aí é questão de prova. Intimando-se previamente as partes. Artigo 435. É lícito às partes em qualquer tempo juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois de articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Então, muita atenção, porque é só de documentos novos, tá? Não é os documentos aí que eles já têm, na petição inicial ou na contestação. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-lo anteriormente, e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o artigo 5º. Então, a regra é que os documentos sejam tragos, na petição inicial pelo autor e na contestação pela parte ré. No caso de documentos novos, pode ser a qualquer tempo, mas ainda assim admite-se essa juntada posterior, trazer esses documentos mesmo depois da petição inicial e da contestação, mas aí o juiz cabe ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte, se ela realmente trouxe porque estava inacessível, ou o que impediu, ela de juntar esse documento aí na petição inicial ou na contestação. Artigo 436. A parte intimada a falar sobre documento constante dos autos poderá impugnar a admissibilidade da prova documental ou impugnar a sua autenticidade, ou então suscitar sua falsidade com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade, e manifestar-se sobre o seu conteúdo. No caso aí 2 e do 3, o 3 é suscitar a falsidade com ou sem deflagração de incidente na arguição de falsidade, e o 2 é impugnar a sua autenticidade. Nesses casos, a impugnação ela deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade. Então, se uma questão cobrar assim, disser assim, a parte impugnou a autenticidade do documento e trouxe a argumentação genérica. Pode? É correto? Não. Nesse caso aí de autenticidade ou de falsidade, a impugnação ela deve basear em argumentação específica, tá? Não se admite a alegação genérica de falsidade.
Artigo 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Então, quando o réu trazer a contestação, vai abrir vista aí do processo para a parte autora para que ele possa trazer a réplica, né? Dizer aí que não concorda, ou se concorda com a contestação, trazer aí mais documentos se ele precisar aí impugnar essa contestação em réplica. Parágrafo 1º. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá a seu respeito a outra parte, que disporá do prazo de 15 dias para adotar qualquer das posturas indicadas no artigo 436, né, que é arguir autenticidade, falsidade sobre o seu conteúdo e o que a gente leu. Tem mais um também, né, que é impugnar a admissibilidade da prova documental. Então, ele sempre vai ter... Se uma parte trouxe um documento aos autos, a outra parte, o juiz tem que ouvir a outra parte aí no prazo de 15 dias para alegar isso, né, sobre autenticidade, falsidade, como a gente acabou de falar. Parágrafo 2º. Poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação. Então, ele pode dilatar o prazo, pode aumentar o prazo para essa manifestação, dependendo aí da complexidade ou da quantidade de documentos. O juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição. As certidões necessárias à prova das alegações das partes ou os procedimentos administrativos nas causas em que forem interessados a União, Estado, Distrito Federal, município ou entidades da administração indireta. Então, nesses dois casos aí, o juiz requisitará as repartições públicas em qualquer tempo ou grau de jurisdição para trazer aí esses documentos. Recebidos os autos, o juiz mandará extrair no prazo máximo e improrrogável de 1 mês certidões ou reproduções fotográficas das peças que indicar e das que forem indicadas pelas partes e em seguida devolverá os autos à repartição de origem, essas repartições públicas aí, né? Vamos lá, tô perdendo um pouco a voz, mas vamos que vamos. Tá acabando. Falta só esse parágrafo 2º aqui. As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico, conforme disposto em lei, certificando pelo mesmo meio que se trata de extrato fiel de que consta em seu banco de dados e no documento digitalizados, né? Digitalizado aí no caso das repartições públicas. No próximo vídeo a gente fala dos documentos eletrônicos, depois da prova testemunhável. Então vamos aí para a questão. Mas antes, deixa aí seu like, compartilha, inscreva-se no canal e ativa o sininho. Vamos então para a questão aqui. Questão número 1. É de 2018 para a VUNESP, né? Da VUNESP. Acerca da produção da prova documental, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Incube as partes, até a decisão saneadora, trazer os documentos destinados a provar suas alegações sob pena de preclusão. A gente não leu nada sobre pena de preclusão, né? Então, cuidado com isso. B. Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá ao seu respeito a outra parte no prazo de 5 dias? Não, é no prazo de 15 dias. Letra C. Quando o autor juntar na petição inicial documento que consistir em reprodução cinematográfica, sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes?
ok, é o que está na letra de lei, né? Reprodução cinematográfica, outro tipo de reprodução também que falou lá, né? Que não é fotográfica, é fonográfica, se eu não me engano, falou que tem que juntar assim na petição inicial ou na contestação, porém ela será exposta aí na audiência, intimando-se previamente as partes. Então, letra C é o nosso gabarito. Letra D, a parte intimada a falar sobre documento constante dos autos poderá deflagrar incidente de arguição de falsidade, bastando a alegação genérica da falsidade. Nós lemos lá que tanto em autenticidade como falsidade não pode ser alegação genérica, tem que ser alegação específica. A letra E, a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional não dependerá de sua conversão à forma impressa. Não, a utilização de documentos eletrônicos, ela pode ter sim a conversão para a forma impressa. Então, aqui é o que eu ia falar no próximo vídeo, né? A utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e de sua verificação de sua autenticidade na forma da lei. Então, depende aí, tá? Por isso, a letra E está incorreta. 2. Vamos falar do 2. Então, é de 2012, da VUNESP. Documento feito por oficial público incompetente ou sem a observância das formalidades legais, subscrito pelas partes. Então, aí a gente vê que é oficial público incompetente, tá? Letra A, não tem eficácia probatória, não servindo como meio de prova? Não, serve sim como meio de prova e tem eficácia probatória sim. B, é prova bastante dos fatos declarados pelo oficial? Não. Letra C, é válido como início de prova a ser complementada por outras provas? Também não. Letra D, tem a mesma eficácia probatória de documento particular? Correto, foi o que nós lemos, né, na letra de lei. Então, aí o gabarito 1 é C e 2 é D. Espero que vocês tenham gostado, deixa aí seu like se vocês gostaram, compartilha com seus amigos, inscreva-se no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e até o próximo vídeo.